Olá pessoal, o vídeo de hoje eu quero falar sobre o processo da antigurolatria. Mas para eu começar falando sobre essa questão da antigurolatria, eu queria colocar algumas questões a respeito do conceito de guru, né? O conceito de guru, para os hinduístas e para os budistas, ele está mais relacionado com o processo do professor, né? É um indivíduo que ele tem uma autoridade sobre algum campo, né, do conhecimento, um campo filosófico espiritual, enfim, e que esse indivíduo é portador desse conhecimento e ele coloca isso à disposição. Uma outra relação também que se tem com o conceito de guru para os orientais, né, para os hinduístas, para os budistas, igual eu coloquei, é também a questão do guru ser um indivíduo capaz de levar o outro ao processo da autorrealização, no sentido até mesmo evolutivo da coisa, né, no sentido da iluminação mesmo do processo espiritual. Porém, quando a gente coloca o termo guru para o ocidental, a coisa ela já ganha uma outra conotação, ela já ganha outro significado. No Ocidente, a palavra guru ela foi muito relacionada com um indivíduo também, né, portador de alguma autoridade, algum campo de conhecimento, muitas vezes atrelados a conhecimentos espirituais e tudo mais, porém que esse guru a esse guru é vinculado uma série de seguidores, né, uma série de pessoas que tem esse guru como um detentor de uma verdade sobre o que seja o processo evolutivo. E é dentro dessa ótica do guru ocidental, no qual tem em volta dele uma série de seguidores, de pessoas que tomam as visões desse guru como uma verdade absoluta, muitas vezes, é que eu quero elaborar esse vídeo falando sobre a antigurolatria. O primeiro processo que eu quero apontar da antigurolatria é quando o indivíduo, adepto a algum tipo de guru, ele entra num processo de se autoanular. E o que eu estou chamando de se autoanular? É quando o indivíduo ele terceiriza toda a responsabilidade do seu processo de evolução para uma pessoa, no caso para um guru. Eu costumo pensar que o indivíduo ele começa a se tornar um coadjuvante da própria vida, né? Ele passa a não ter as reflexões, ele passa a não ter reflexões próprias do seu processo, e sim ele pega emprestado ou terceiriza as reflexões do seu guru, do qual ele se afinizou. Na minha experiência, eu já vi esse processo da gurolatria acontecendo de uma maneira bem ampla, assim, em vários setores. Assim. Quando eu falo gurolatria, que fique bem claro que não necessariamente esteja o processo da gurolatria, ele está relacionado à questão de um guru espiritual apenas. Quando eu falo comportamento da gurolatria, eu vou dar um exemplo bobo, que as pessoas usam esse termo até de uma maneira popular. A questão das tietes, né, de artistas, né? Eu vejo esse processo do fanatismo com um ídolo, né, um ídolo artístico e tal, como um processo de gurolatria nesse sentido. A partir do momento que o indivíduo, ele muito fã, né, de uma figura pública, ele passa a ter comportamentos e a ter pontos de vista e visões de mundo baseado nas verdades que esse indivíduo manifesta, né? Exemplos para mim muito claros assim da gurolatria eu observei nas artes, assim. O indivíduo, por exemplo, ele gostava muito de um compositor, né? Vou dar o exemplo do Bach, o Johann Sebastian Bach, e muitas vezes o indivíduo também portador de um processo criativo, composicional, um estudante de composição, vamos colocar assim, ele muitas vezes se anulava de fazer empreitadas compositivas, né, de tentar determinadas coisas, por considerar que a sua obra ela nunca fosse igualável, né, à desse compositor que eu dei o exemplo. Enfim, ele se tornava coadjuvante do processo dele, né, pelo fato de ter uma comparação. E nesse sentido,
eu vejo que a figura do Ba, no caso que eu estou dando exemplo, ele se tornava como se fosse um guru, como se o que foi produzido pelo Ba fosse a verdade do processo criativo composicional, e ele simplesmente baseado nessa verdade, não conseguindo entrar, vamos dizer assim, não conseguindo alcançar níveis parecidos com desse processo, ele simplesmente optava por não compor, e na minha forma de ver, ele deixava de experienciar o processo, né? Na ciência, por exemplo, eu vejo quando a pessoa ela pega como modelo, vamos pensar que o Einstein, ela toma o Einstein como um modelo, de certa forma ele vira como se fosse um guru para aquela pessoa, né, um modelo de cientista e tal, e ela baseada nesse processo de veneração, de culto que ela tem a esse figura, ela muitas vezes anula o seu próprio processo, pensando assim, bem, eu não vou tentar criar novas teorias, não vou tentar pensar outras coisas, porque o Einstein, no caso, né, ele já pensou algumas coisas e ele era mais capacitado que eu, então assim, não faz sentido eu tentar criar alguma coisa, porque eu não me percebo tendo nem 1% da criatividade daquele indivíduo. E aí, novamente, o indivíduo ele não se permite, né? Ele não se lança a novas experiências e ele acaba anulando o próprio processo, por um processo de gurolatria, ou seja, de tomar a verdade de outro como uma verdade mais significativa. Enfim, pessoas que têm essa estrutura comportamental da gurolatria, as pessoas vão se anular pelo fato de não ter um locus interno, né, quanto a seu próprio processo, a sua própria capacidade, se acomodando ao fato de aceitar essas referências como modelos de verdade, de comportamento, de capacidade, enfim, sendo assim coadjuvantes da própria realidade, né, da própria experiência. Um outro ponto que eu quero colocar é a questão de estar na posição de guru, né? Estar na posição de líder, vamos colocar assim. Relativizando que eu estou chamando o guru aqui nesse conceito mais ocidental, né? Como um líder em algum campo do conhecimento que tem uma série de adeptos, né? Qual que é um dos perigos que eu vejo agora na posição de quem está na postura de guru, de líder? A primeira coisa que me chama a atenção é o processo do inabertismo consciencial. O que seria o inabertismo consciencial? É o indivíduo ele começar a se fechar nas suas próprias ideias. Eu já tive a experiência de conversar com pessoas relativamente líderes, relativamente assim, com uma influência, né, considerável em vários campos, né, às vezes uma pessoa que é significativamente conhecido no campo da ciência, no Brasil pelo menos, no campo da música, alguns também no campo da espiritualidade e tal, e vários deles eu tive essa impressão do inabertismo consciencial, pelo fato que na minha experiência de me comunicar com esses e de também expor os meus pontos de vista, muitas vezes eu não percebia eles realmente abertos a ouvir o meu feedback, também a minha verdade, a minha experiência, né? E as sensações realmente que eu tinha é que o indivíduo ele estava tão fechado nas suas próprias ideias que ele não tinha essa capacidade muitas vezes de fazer essa ponte com o outro. Uma vez eu tive contato com um monge e eu percebi que ele nem permitia eu expor os meus pontos de vista, né? Vários momentos que eu tentava colocar uma questão, ele simplesmente já respondia, sendo que eu realmente não tinha nem perguntado ainda. E às vezes, né, a gente levanta até algumas variáveis, né, se esse indivíduo ele tem uma capacidade um pouco mais acentuada de já perceber mais ou menos a sua intenção. Mas nessa experiência pessoal que eu tive, não. De fato, a pessoa me deu um feedback que não tinha nem sequer relação com o que eu ia perguntar.
Então, assim, eu realmente percebi esse processo de fechadismo. O indivíduo nesse inabertismo consciencial, igual eu estava querendo falar, ou nesse fechadismo, muitas vezes eu vejo acontecendo de eles entrarem em inércia no seu processo em relação a vários campos, né? Muitas vezes no campo espiritual mesmo, no campo evolutivo, no campo moral, no campo intelectual, no campo racional, pelo fato de estar bastante cheios, né, da sua própria verdade, das suas próprias cognições, né? Outro ponto que eu vejo é o fato de um indivíduo, né, ele nessa figura de guru, de líder, ele começar a entrar no processo de achar que ele é portador de uma verdade mais ampla que do outro. E a questão também que eu vejo bastante perigosa é o processo do indivíduo achar excessivamente que sabe sobre um determinado assunto. Os perigos que tem nesse processo de muitas vezes a gente realmente achar que é detentor dessa verdade, né? Elaborando esse vídeo, eu me fiz uma pergunta. Por que então que, pensando, né, que guru dentro do conceito ocidental seria um líder que é seguido por uma série de pessoas que tomam as opiniões deles como verdade, por que de as pessoas terem necessidade de seguir gurus ou líderes e por que outras têm necessidades de ser gurus ou líderes? Em relação ao porquê dessa necessidade, eu acho que é uma questão bem ampla, assim, que tem muitas variáveis que eu nem me sinto qualificado a colocar. Porém, dois pontos que eu vejo: o primeiro é o fator da dificuldade de lidar com o desconhecido. E o segundo é também a dificuldade de se permitir dar o benefício da dúvida, né? Da dúvida no sentido do que são as verdades, né, que regem esse universo nosso, as dúvidas de qualquer natureza que a gente tenha. E muitas vezes os indivíduos com essa dificuldade, né, de lidar com o desconhecido e com essa dificuldade de se permitir ao benefício da dúvida, eles muitas vezes se conectam com pessoas que muitas vezes se permitem e muitas vezes até ousam de serem portadores, né, dessa verdade, dessas informações. E aí, pelo fato, muito, na minha opinião também, de muitas vezes ser mais cômodo, né, você lidar com uma verdade que já está pronta, que foi elaborada por alguém, o indivíduo ele passa a seguir aquele guru, aquele líder de alguma forma. Isso aconteceu e acontece em todos os campos, né, da experiência humana. Na religião, eu já dei eu cito sempre, né, a questão da religião, das ciências, enfim. Mas tudo que permeia o humano, eu vejo que está dentro disso. Quanto ao indivíduo que se coloca na postura de guru, ou na postura de líder, nesse sentido, mesmo que ele seja portador realmente de uma autoridade em algum campo do conhecimento, eu vejo que o fato de ele anular a verdade do outro em detrimento de impor a sua própria verdade ou de expor a sua própria verdade, eu vejo isso como um processo de arrogância espiritual, pelo fato que não está se existindo uma troca nessa relação. É o exemplo que eu dei um pouco atrás no vídeo, quando eu, ao ter o contato com esse monge, eu observei que ele não tinha nenhum tipo de abertismo a poder comunicar em outros campos. Ou seja, ele realmente, a xícara dele estava muito cheia, né? As verdades dele, dentro do processo dele, já estavam muito absolutas. Ele não tinha um nível de abertismo para poder lidar com outras questões. Uma coisa também que eu quero que fique bem claro nesse vídeo, pegando mais um gancho com o conceito de guru dos budistas, dos hinduístas, que é o sentido de um indivíduo que vai estar capacitado a orientar o outro evolutivamente, né, no processo de evolução espiritual e tal. É uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, é que o fato de você se perceber
mais imaturo que alguma pessoa em algum campo do conhecimento e ir ao encontro dessa pessoa para estar desenvolvendo habilidades, e isso eu vejo como um sinal de maturidade consciencial, maturidade evolutiva. Isso é muito necessário, né? Eu não quero estar expressando nesse vídeo que nós temos que ser autossuficientes, autônomos, que nós não podemos conectar com nenhum indivíduo, porque isso seria um processo de ficar gurolatrizando esse indivíduo. Não é nada disso. Se você nota que aquele indivíduo ele tem uma autoridade sobre um assunto que é do seu interesse, que é necessário para o seu processo de desenvolvimento, que o faça, se comunica com ele, aprende as habilidades com ele. No entanto, nós podemos estar comunicando com indivíduos que nós consideramos mais maduros, você pode falar evolutivamente, espiritualmente, ou tecnicamente, ou profissionalmente em algum campo, sem necessariamente nós estarmos nos anulando, né? Deixando de expressar as nossas opiniões, as nossas verdades, as nossas experiências, e sim, mesmo mais imaturos naquele campo, nós estamos disponíveis a absorver e a trocar também. Esse que é o processo que eu tento passar nesse vídeo. Tem um paradoxo que eu vejo, que a ideia é assim: bem, como então que partindo do princípio que a ideia da antigurolatria, né, é você não estar se autoanulando em relação à verdade de outro, como então podemos posicionar as nossas convicções, as nossas verdades, né, sem, no entanto, ficarmos numa postura de guru? A resposta que eu vejo para essa pergunta é o fato de você se permitir, né, expressar as suas verdades de acordo com aquilo que mais faz sentido para as experiências que você já teve até então. Porém, você se permitiu o benefício da dúvida em relação às suas próprias verdades. Você se permitir ser refutado pelo outro, né? Você está numa zona onde a sua verdade pode ser colocada em xeque. E esse processo, na minha opinião, entra na questão do abertismo consciencial. Você expressa as suas verdades, aquilo que mais faz sentido, mas ao mesmo tempo você está aberto, né, a receber outras verdades. Eu vejo que isso é o princípio da zetética, né, que é a questão da antidoutrina, na qual toda verdade ela é passível de ser questionada. Eu vejo que muitas pessoas na ciência e na espiritualidade conseguiram incorporar isso nos seus comportamentos. Foram pessoas que ao longo das suas vidas elas conseguiram ser mutantes o tempo inteiro em relação aos seus processos. E as suas convicções iam mudando, elas iam descobrindo novas coisas, enfim, elas conseguiam ter essa estrutura comportamental. Fazendo uma ressalva, o fato de você querer se expressar, querer expor-se a um ponto de vista, isso é uma liberdade de expressão, né? Isso é um processo que eu vejo como antigurolatria a partir do momento que você expressa, né, as suas ideias no sentido de não querer convencer o outro, não querer que o outro se adeque às suas verdades, e simplesmente o fato de você colocar a sua verdade em xeque. E essa ideia de nós irmos colocando as nossas verdades em xeque, a gente, no meu ponto de vista, a gente vai se permitindo a começar a ter trocas, né? No sentido de, a partir do momento que você se expressa, o outro passa a ter contato, a ter noção de qual é a realidade, sobre o que você alimenta como verdade. E essa relação vai acontecendo, e vice-versa, vai tendo esse processo de troca. E nesse sentido, eu vejo que nós vamos construindo uma egrégora a respeito do que é a realidade, que ela vai se elaborando conforme cada um vai expressando a sua verdade pessoal. Um outro ponto também que eu quero que fique bem claro nesse vídeo, por eu perceber que é um assunto bastante delicado, nas várias interpretações que a gente pode ter sobre o que seria a gurolatria, né? Não confundir a ideia de autoridade com autoritarismo.
O indivíduo portador de autoridade sobre algum campo é o indivíduo que ele realmente é capacitado a falar sobre aquilo, né? E capacitado eu não falo no sentido acadêmico, ele tem uma capacitação, ele tem gabarito para estar tendo gabarito, experiências para estar falando daquilo. Isso é autoridade. E autoritarismo não tem nada a ver com isso. Autoritarismo é um processo no qual o indivíduo ele quer impor coisas, né? Nessa relação autoridade-autoritarismo, eu vejo que muitos indivíduos, né, que se colocam na postura de gurus, de líderes, de guias, né, acabam tendo condutas autoritárias, né, no sentido de realmente querer que as suas verdades prevaleçam. Meu intuito aqui não é generalizar nada. Existem indivíduos que por algum motivo, né, muitas vezes pela própria autoridade natural, eles se tornaram gurus, né, nesse sentido ocidental da palavra, de começarem a ser seguidos por pessoas e que não são autoritários, e sim exercem de uma maneira muito ética a sua autoridade sobre aquele assunto. Mas no intuito de falar sobre a antigurolatria, eu quero ressaltar esse aspecto que muitos gurus têm condutas de autoritarismo e não realmente de autoridade sobre algum assunto. Eu trouxe uma técnica hoje, o público-alvo dela, né, que eu quero chamar a atenção, são pessoas que de alguma forma percebem nos seus traços pessoais, na sua personalidade, comportamentos de autoritarismo, pessoas que se notam às vezes tendo essa tendência de achar-se dono da verdade, de querer impor as suas verdades sobre os outros, enfim. A técnica chama a técnica da postura antigurolátrica, ou seja, a técnica da postura antigurolatria, né? Essa técnica é a seguinte, essa técnica é o ato de você conseguir se manifestar, né, estando aberto o tempo inteiro às auto- e heterorefutações. Ou seja, você vai expressar as suas verdades, seus pontos de vista, você não vai se anular, você não vai ser coadjuvante do próprio processo, mas você vai estar o tempo inteiro numa postura de abertismo consciencial, né, de estar aberto a ser questionado, a ser refutado pelos outros de alguma forma. Para sintetizar esse processo da antigurolatria, eu queria deixar um insight que eu tive uma vez e eu quero ler aqui. O ato de se manifestar consciente que a verdade do outro também é importante, mesmo que essa seja grosseiramente incoerente, mas entendendo que toda manifestação, independentemente de juízo de valores, é um reflexo da verdade do outro que esse esteja ainda experienciando. Enfim, eu vejo que essa técnica da antigurolatria, ela nos permite aumentar a nossa capacidade de comunicação, de nos interrelacionarmos, de nos interagirmos de alguma forma.